Olá, amados seres divinos, sejam bem-vindos ao canal Onisciência. Subam a bordo dessa grande nave de luz. Aqui vocês encontrarão mensagens edificantes somente da luz, para que possam alcançar voos cada vez mais altos. Olá, meus queridos irmãos, seres divinos, bem-vindos à série História Oculta do Brasil. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os comentários que foram deixados aqui por cada um de vocês, meus queridos e amados irmãos de luz. Com muito amor e carinho, somos muito gratos pelo retorno que vocês nos dão através de suas energias, seus comentários de luz e incentivo para continuarmos cada vez mais com os trabalhos de esclarecimento, paz, amor e para a ascensão de tudo e todos, trazendo a luz da verdade. Meus queridos e amados, vamos começar a falar sobre a história oculta do país, nosso berço planetário, chamado Brasil. Quando falamos da verdadeira história do Brasil, não podemos falar sem deixar de reescrevê-la. A história do Brasil começa nos colocando numa posição para reescrever a história da humanidade, tamanha a grandeza das verdades contidas aqui. Através da Gupta Vidya, que é a ciência secreta, a tradição das idades. Então, nós começamos 15 milhões de anos atrás. Então, no caminho das mônadas, mais ou menos 6.500 milhões de anos atrás, antes de ter acontecido a Atlântida, antes do último cataclisma que afundou a Lemúria, a terceira raça-mãe, desse evento cósmico manifestado na Terra, resultou uma parte física chamada Paradesa, uma ilha chamada Paradesa, ou a tradução Ilha Branca. Nessa ilha pré-Atlante, que na verdade vinha do período lemuriano, de mais ou menos 15 milhões de anos atrás, até 7 mil milhões de anos atrás, começamos a iniciar a história da Atlântida. Então, sobre essa ilha e sobre a sua esfinge de 14 a 13 milhões de anos atrás, pelos lemurianos, começou a raça Atlante a se manifestar na face da Terra. Quando a Terra ainda era ígnea, quando havia ainda a manifestação somente no plano das ideias e das energias, o primeiro local a se solidificar é o nosso querido e amado país. A primeira camada a ser solidificada, cristalizada, formando uma camada vítrea de cristal de quilômetros de espessura no mundo todo, foi aqui no Brasil. Na verdade, é o local mais antigo da humanidade. E, nesse momento, nós começamos a desconstruir uma antiga história que nos foi contada há muitos séculos e vamos construindo uma nova trajetória, uma nova história, vai se descortinando. Nesse momento, há milhões de anos atrás, as consciências que habitavam ali tinham a ver com Agartha, tinham a ver com Shambhala. Quando essas consciências se instalam nesse momento na face da Terra, elas trazem um despertar e um quantum evolutivo muito grande,
fazendo com que se manifeste fisicamente à superfície essa camada ígnea, se formando então essa camada cristalina, ou seja, o primeiro local a se solidificar no planeta. Um local onde às vezes é verificado por satélites que ali passam interferências em âmbito eletromagnético. Muitos a chamam de umbigo do mundo, umbigo da Terra. Esse local é o local chamado Planalto Central Brasileiro, mais especificamente na Chapada dos Veadeiros, que pegam várias cidades e até mesmo a nossa capital, Brasília, e regiões adjacentes. Nesse local, a grande cidade Atlante, chamada Cidade-Estado dos Turânios, ela ficava bem no meio de Goiás. E quando nós falamos na tribo dos Turânios, nos Turânios em si, nós falamos em todas as raças vermelhas que adivinham dos povos atlantes. Então, esse local que pertenciam aos Turânios, ele pegava do meio de Goiás até a América do Sul, continente no final da América do Sul, e era chamado de Eldorado. Era como se a Agartha tivesse se manifestado na face da Terra nesse período. Um tratado entre todas as espécies que habitavam o planeta e que se concentravam ali à luz das consciências, tanto extraplanetárias quanto intraterrenas. Percebam que nesse momento nós já começamos a desconstruir todo o velho padrão da história, trazendo um novo limiar para a história oculta do nosso querido e amado país. Pois então, há 110 milhões de anos, a Atlântida, que pegava uma parte do Brasil, na América Central, até Yucatán, todo o Oceano Atlântico, e subia e pegava até a Península Ibérica, Espanha, Portugal, Roma, Índia, norte da África, onde parte hoje é o Oceano Atlântico, ali tudo era terra. Os cataclismas atlantes aconteceram por volta de 1 a 2 milhões de anos atrás. O segundo cataclisma, 200 mil anos atrás. O terceiro, há mais ou menos 70 mil anos atrás. E o quarto cataclisma, 9.534 anos atrás, antes de Cristo. Desde a separação deste continente e a constituição atlântica se fazia em 7 ilhas, a que tinham a ver com o Brasil, a 9.534 a.C., antes desse cataclisma, afunda Poseidones. E tem a ver com o dilúvio. Então, muitos historiadores que estudam sobre o grande dilúvio em vários estudos, se reportam a esse afundamento, quando afunda Poseidones. O próximo movimento se dá mais ou menos 4 milhões de anos. A gente está falando de milhões de anos, 1000 anos, milhões de anos, percebam isso? Então, despedaçou-se as 7 ilhas, se transformando em ilhas menores, em continentes diferentes, separados pela água, aonde se fazia parte da Escandinávia, Europa Meridional, Egito, quase toda a África e parte da América do Norte. O próximo movimento de 200 mil anos atrás, ele traz
o desaparecimento das outras ilhas, as ilhas chamadas Daitya e Rutiya. O Egito, nesse momento, ele submerge. E é interessante que nós observamos esse movimento do Egito várias vezes na história da Terra. Ele tanto submerge, ele vem para a superfície quanto ele afunda em vários momentos. E separa-se as duas Américas. Houve a separação das duas Américas. Uma ilha-continente e as duas Américas, uma ilha-continente chamada Brasil, o norte, né, a América do Norte também, onde residem vários países, e a América Central. Mas nesse momento, esse continente americano se separa do restante do continente europeu. No terceiro movimento, de 75 mil anos antes de Cristo, desaparece Daitya e Rutiya, reduzida somente à cidade de Poseidones, no centro do Oceano Atlântico. Essa cidade foi transcrita por Platão no seu diálogo de Timeu e Crítias. Então, quando Platão se refere à ilha Atlante, né, a cidade, a Atlântida, ele se refere a essa ilha, a Poseidones. Lembrando-se que todas as informações aqui foram trazidas através de pesquisas por nós, obtidas através dos tempos. Tomem suas próprias decisões, escolham quais são as melhores energias e absorvam o conteúdo que necessitam, mas a nossa intenção é trazer a luz da informação que foi escondida por muitos anos, pelo menos da maioria da grande população brasileira. Então, nesse momento, o quarto movimento se dá em mais ou menos 9564 a.C., afunda Poseidones de vez. O que acontece? Com o afundamento da Atlântida e a separação das suas ilhas do continente da Atlântida, que até então era um continente, começam a surgir várias manifestações da luz da consciência, pois a Atlântida era um local que já vinha pós-lemuriano, que também, por sua vez, bebia da água da fonte do conhecimento de várias espécies extraplanetárias, que traziam ali tecnologias, evolução, avanços, e, posteriormente, veio a surgir a Atlântida. A Atlântida, nesse momento, há milhões e milhões de anos atrás, começou a se desenvolver através de suas 7 ilhas. Ela não era só um local, ela era um local muito grande e pegava muitas extensões de terra, como aqui foi descrito. E nesse momento nós podemos verificar que a constituição geográfica do país era outra. Então, nessa primeira constituição geográfica do país, nós temos uma grande movimentação das placas, das terras que surgem acima das águas e muitas que submergem. Mas durante esses cataclismas, a civilização atlante, ou seja, a manifestação de Agartha na Terra também, juntamente com o berço de outras espécies e raças extraplanetárias, de consciências em luz, trazendo sempre o avanço genético, aprimoramento mental, evolucional, científico e tecnológico para as espécies, através da raça Atlante. Antes de se dar até o último cataclisma, esses seres foram migrando, foram levando o conhecimento para outros continentes, para outros países, após a separação definitiva. Lembrando que muitos desses países que se tornaram grandes países
né, continentes hoje, também faziam parte dessa ilha efetivamente. Só houve a separação e muitos continuaram ali e muitos submergiram e depois ressurgiram. Nesse momento, nós vamos dar uma pausa para continuar no próximo vídeo com a segunda parte da história oculta do Brasil. Fiquem com Deus e os anjos, muita luz, muita paz a todos.